Falar para vocês agora o preparo de área no sistema de terras altas de produção de arroz em áreas de sequeiro ou terras altas. Bom, a caracterização básica dos dois ecossistemas eu falei na aula passada, mas o arroz de sequeiro ou terra alta segue a linha de produção, por exemplo, do milho, segue a linha de produção da soja em questão de preparo de área. Tá? Então, nós temos 3 métodos utilizados aí para a produção de arroz. Nós temos o método de plantio convencional, plantio direto, e nós temos também o plantio após queima, que é muito comum em abertura de áreas na agricultura familiar. Então, no sistema convencional, nós temos as mesmas peculiaridades de preparo de área, que seria o preparo para o milho. Tá? Nós temos um revolvimento do solo, com a necessidade ou não da calagem anterior a essa primeira incorporação, ao primeiro revolvimento da área, seguida de uma nova aplicação de calcário, se for necessário. Então, essa nova aplicação de calcário, a gente divide a dose recomendada em 2 parcelas, tá? E fazemos o nivelamento da área, né? Tirar ali qualquer tipo de desnível que haja na área, para evitar qualquer empossamento, qualquer tipo de desnível que vá provocar danos à semeadura. Após esse processo é feito o semeio. Tá? Vai ter uma aula especificamente sobre semeio e eu vou falar quais são as quantidades de semente que no arroz não é dada por densidade, e sim por peso de semente. Tá? Não é por número de sementes, e sim por peso. Tá? Mas vai ter uma aula específica sobre semeio. No plantio direto, também as mesmas recomendações que foram feitas para o milho. Tá? Nós já começamos o preparo da área em plantio direto, já pensando numa boa quantidade, numa boa distribuição de palhada. O ideal assim, é entre 4 a 6 toneladas de palhada por hectare, bem distribuídas, tá? Para realmente cobrir toda a área. A aplicação de calcário, se for necessário, tem que ser feito 60 dias antes do plantio. E fazer a dessecação de pré-plantio, né? A aplicação de herbicida para controle de plantas daninhas, para fazer com que essa planta daninha também vire palhada. Ou então ter uma planta de cobertura e fazer a derrubada dessa planta de cobertura com rolo-faca, sem a necessidade de herbicida. Tá? Então aqui nós temos algumas opções. E assim que a palhada estiver de fato bem distribuída e tiver na quantidade necessária, fazer o semeio no sistema plantio direto. Tudo bem? Então a característica que a gente observa em sistema de plantio direto, produção de arroz em sistema de plantio direto e convencional, a gente observa também as mesmas características que seria para milho, então a gente tem uma diferença aí de produtividade. Tá? E aqui para a nossa região, na Amazônia, o arroz entra como uma possibilidade de produção também de palhada para outras culturas. Tá? Então aqui tem, no lado direito aqui tem um experimento da Embrapa, bem antigo, onde foi possível a produção de arroz sobre palhada de milheto. Tá? E esse arroz entra também como uma fonte, né, de alta relação carbono-nitrogênio, como composição de palha para outros cultivos. Então, isso aqui na Amazônia é interessante, o arroz como componente de produção, né, de produção de palhada com rendimento, colhendo o grão para fazer a comercialização e reduzindo o custo de produção de palhada. O sequeiro favorecido, que é o último sistema dentro do tipo de semeio, né, de preparo de área, era muito utilizado na abertura de áreas aqui na Amazônia, onde há a derrubada da área e é queimado os restos vegetais dessa queimada. Tá? E após essa massa vegetal ter sido queimada, perto ali do início do período chuvoso, é feita a queimada
e logo em seguida o semeio. Esse semeio pode ser feito na matraca, né, na semeadeira manual, a lanço, tá? Mas aí a gente tem uma baixa produção, tá? No entanto é rentável, porque eu aproveito uma área onde eu não poderia plantar outras culturas, tá? Então aqui eu tenho algumas imagens que foi extraída de um livro, antes disso, né? Aqui eu tenho um exemplo de como é que faria isso no calendário, fogo, final do período chuvoso, né? Não é interessante eu fazer aqui em junho, julho ou agosto, porque é muito seco e é muito difícil controlar o fogo aqui. Mas no final do período chuvoso, no final do período seco, início do chuvoso é interessante. E aqui eu teria uma distribuição de precipitação interessante para fazer o preparo de cultivo favorecido, onde eu colocaria fogo no final do período seco, fazia o plantio no início do período chuvoso, final de outubro aqui, pegaria bastante água, bem capaz de, muito provável de fechar o ciclo com relação à necessidade hídrica. Aqui eu tenho uma imagem bem antiga, foi extraída de um livro de produção em áreas de várzea do professor Ernesto Gazel, Pedro Gazel, que era o professor de produção de grãos aí da UFRA. E aqui tem a área queimada, né? Tem bastante massa vegetal ainda carbonizada. Nesse solo aqui não tem como fazer mecanização, teria que fazer aí o que a gente chama de coivara, que é retirar esse material vegetal. Não dá para passar aqui uma semeadeira, né? E nessa área, na área de toco, aqui é feito o plantio do arroz. Tá? Então é feito o plantio, o arroz cresce em meio aos detritos aqui, é feito a colheita, e posteriormente a isso a gente tem aí uma renda, né, com a colheita do arroz, que paga os custos aí da derrubada e da coivara. Então, finalizando a parte de preparo de área em sistema de terras altas a sequeiro, vocês observaram que é muito semelhante ao preparo de área de arroz, de milho, tá? Vai ser muito semelhante ao de soja, que vem posteriormente aí a arroz. E os dois principais mecanismos de produção é o sistema convencional e plantio direto. Tá? O sistema de queima é muito comum na região amazônica, né, em áreas novas. No entanto, não é uma produção expressiva, é realmente para ajudar a contribuir na redução de custos da produção da lavoura. Tudo bem? Então, no próximo vídeo será abordado o preparo de área no sistema de inundação. Ok? Até mais.